Qual o espírito que lhe acompanha? Você sabia que você pode ser acompanhado por espíritos? E esses espíritos podem ser espíritos imundos ou o Espírito Santo de Deus. É por isso que muitas pessoas querem fazer algo bom na sua vida e não conseguem. Só consegue fazer o que é errado, o que não presta, ou que causa dor, porque ela nem sabe que sobre ela há um espírito imundo que o faz, que a engana, e por isso ela faz coisas inconvenientes que não quer fazer. Homens e mulheres que se metem a tomar álcool, se embriagar, e quando tem vários prejuízos, entra de ressaca, jura seu pai, a sua mãe, até o seu esposo, a sua esposa, que não irá mais beber. É só passar a ressaca que ele volta a cair no mesmo laço. Ele não entende, isso acontece várias vezes. Ele está sob o domínio do espírito do mundo. E hoje você vai poder entender por que isso acontece. E o melhor, o que você precisa fazer para se libertar deste mal que lhe acompanha. A partir de agora está começando o programa Universo Espiritual. Muitas pessoas sofrem, perdem empregos, caem doente, só sofrimento e dor em sua vida, e ela nem imagina que sobre ela está um espírito imundo que controla e a domina com mentiras e enganos. O mundo é repleto de coisas misteriosas. Por quê? Porque as pessoas não entendem que esse mundo ao qual ela vive, ele sofre uma influência muito forte no mundo espiritual. E sobre a sua vida, tenha certeza que existem seres espirituais que agem tanto para abençoar você, como também para amaldiçoar e atrapalhar a sua vida. Quantas pessoas querem fazer a coisa certa e não conseguem? Ela até planeja, se esforça, luta, mas na hora de colocar em prática, ela não consegue, porque o mal a domina e faz agir errado, e por isso causa muito sofrimento e dor. São seres espirituais que agem sobre ela e dominam e controlam. E a Bíblia fala de tudo isso e explica porque as pessoas sofrem e padecem nesse mundo e não entendem por que não conseguem fazer a coisa certa. Ela sabe que fazendo a coisa certa vai trazer bênçãos para ela, lucro para ela, vai dar tudo certo em sua vida, mas ela não faz a coisa certa e o pior, faz a coisa errada, trazendo dor e sofrimento. O porquê disso? E hoje você vai poder entender um pouco sobre tudo isso. E estarei aqui também dizendo o que você deve fazer para começar a fazer a coisa certa na sua vida e o Senhor Jesus Cristo lhe abençoar grandemente. Aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, fala algo muito forte e poderoso para começar a entender o porquê disso tudo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devem. Veja que aqui o nosso Deus fala claramente que porque desprezaram o conhecimento de Deus, a vontade do Senhor, ele entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Melhor dizendo, rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram o entendimento do Senhor, e por isso Deus o entregou a eles a um espírito imundo para conduzir, controlar e eles fazer as coisas erradas e com isso sofrer com elas. Então aqui está bem claro, Deus estabeleceu o conhecimento, sua vontade, o seu querer. O homem reprova, rejeita,
recusa, se torna rebelde e quer fazer do seu jeito. Então, por isso, Deus o entregou a esses espíritos imundos que agem sobre a vida dele, causando sofrimento e dor. E a própria Bíblia fala de alguns casos. Separei alguns aqui para você entender. Lucas 13, 10, 11. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E havia 18 anos, e ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. É bem claro o texto. Fala de uma mulher que há 18 anos vivia encurvada e não podia se endireitar, porque ali ela tinha um espírito de enfermidade. O que é que um espírito de enfermidade faz? Coloca enfermidade que não há médico, medicina, não há ninguém para curar. Eles se alojam na vida daquela pessoa. E tem o espírito de enfermidade e o espírito de doença. Quantas famílias eu já atendi que é um rodízio de doença na família? Quando um fica bom, o outro adoece. Quando o filho adoece, aí é a vez da mãe, depois do pai, e assim fica o rodízio na família, e está ali um espírito de doença alojado naquela casa, e todo mundo adoece e faz um rodízio, gastando tudo que eles trabalham com medicamento, com médicos, exames e tratamento. Aqui a mulher tinha 18 anos já com aquela enfermidade. Com certeza um mal na coluna dela. E a Bíblia é bem clara, um espírito de enfermidade. O que aconteceu? Aquela mulher não quis o conhecimento de Deus, não quis obedecer ao Senhor, e por causa disso veio um espírito de enfermidade em sua vida. Aqui no livro de Marcos, capítulo 5, nós vamos ver outro tipo de espírito imundo. Esse de loucura. Versículo 2 e 4. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado os pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Está bem claro, um espírito imundo que fez ele enlouquecer e já vivia nos sepulcros. Amarravam ele arrebentava as correntes e vivia lá. É um espírito de loucura. Hoje, você vê pessoas com espírito de loucura que não quer mais saber da vida, se entrega e fica lá oprimida, angustiada, sofrendo e padecendo os remédios, porque um espírito de loucura se apoderou dela e leva para a loucura. O que aconteceu aqui? Um homem que não quis o conhecimento de Deus, não quis o Senhor, foi entregue a ele um espírito de loucura. Eu quero que você veja agora o Salmo 91, versículo 3 e 5. Aqui nós vamos ver claramente dois espíritos imundos, um de amarração e outro de medo. Salmo 91, que é conhecido de todos. Ele o livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. No versículo 5, você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia e de noite. Aqui está falando do laço do passarinheiro, que é feito para amarrar a vida das pessoas. O que é o laço do passarinheiro? É um caçador que coloca um laço, a isca lá para o passarinho colocar o seu pé, e ele puxa o laço e aprisiona aquele passarinho, ele fica preso. Terror noturno, o que é isso? O pânico que as pessoas têm hoje. É um espírito imundo que coloca medo, pânico. Na macumba você vai ver claramente um espírito chamado tranca-rua, que podemos chamar o laço do passarinheiro. Ele é enviado nas vidas das pessoas para fechar a rua dela, fechar o comércio dela, fechar a empresa dela, e ela não conseguir prosperar. Pânico, medo, é o que as pessoas mais têm. E aqui está bem claro
São espíritos que acompanham pessoas para causar sofrimento e dor. E por quê, pastor? Porque despreza a Deus, porque despreza ao Senhor Jesus. E por causa disso, Deus o entregou ao espírito para praticar coisas inconvenientes, coisas que não devem ser feitas. Eu resumi o capítulo de Romanos, capítulo 1, mas se você ler ele todo, a partir do versículo 18, você vai ver claramente que esses espíritos imundos são, sim, um castigo, uma maldição por não querer obedecer a Deus, por rejeitar o mandamento do Senhor. A Bíblia é bem clara. Nós somos feitos para receber o Espírito Santo de Deus. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, diz claramente que nós somos templo do Espírito Santo. E uma vez rejeitando a Deus, você deixa de ser templo do Espírito Santo para ser templo do Espírito imundo. E esse Espírito imundo é que vai governar você, que vai controlar, que vai dominar. Nós sabemos que existe o espírito de vício claramente na família, que leva as pessoas para as drogas, que leva as pessoas para o álcool, para o jogo, acabando destruindo ela. Quantos maridos eu atendo no gabinete chorando, pastor, me ajuda, eu não quero beber, eu não quero usar droga, já perdi o amor de minha mãe, perdi emprego, minha esposa quer deixar, mas a esposa não acredita mais nele, porque ele já prometeu, fez várias promessas até de joelhos, que não vai beber, mas o espírito imundo que está subjugando ele, vencendo ele, o leva para a mesa de bar e ele bebe novamente e cai. Então, quantas pessoas querem fazer a coisa certa e não conseguem porque ela não entende que está sob domínio. Há um espírito imundo sobre a vida dela. Citei alguns, mas tem outros. Existe o espírito de suicida na família, que são vários casos de pessoas tirando sua própria vida. E tem pessoas que não abrem a mente para entender. A pessoa que comete o suicídio, ela não cometeu. Foi o demônio, o espírito imundo que convenceu, que fez ela fazer. Se você já conversou com alguém que tentou o suicídio e Deus livrou, ele vai dizer que ouviu vozes mandando ela tirar a vida. Você vai ouvir ela dizer que na mente falava forte, tire sua vida. E quando chegou no momento dela fazer, ela começou a ouvir vozes. É um espírito imundo. Um espírito suicida que acompanha. Depois que mata alguém da família, passa para o outro. É difícil uma família ter só um caso. Observe, são vários que vai passando. Esse mal está na família. De vícios também. Então eu faço a pergunta, que espírito lhe acompanha? Será que você se identificou com algo que eu disse aqui? Mas tem outros espíritos que eu não citei, que agem dominando, causando sofrimento. O mais presente na vida das pessoas é o espírito de opressão, que ele coloca angústia, tristeza e opressões na vida das pessoas. Certo que nós temos um mundo de depressão. Mas como você deve saber se é um espírito imundo que está na sua vida? Primeiro, você tem dado crédito ao conhecimento de Deus, à vontade de Deus? Qual é a maior vontade de Deus? Qual é o mandamento maior de Deus que você tem que honrar? Crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Eu vou passar agora para uma segunda parte da nossa programação para lhe dizer o que você deve fazer para o espírito imundo que lhe acompanha se afastar de você e você ter dias melhores. Primeiro você entender o que fez ele entrar na sua vida, que é você rejeitar o conhecimento do Senhor. Agora você vai entender o que você deve fazer para tirar ele da sua vida e o Espírito Santo entrar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, diz o seguinte: E Pedro respondeu, o apóstolo Pedro, arrependa-se, cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Então Pedro foi muito feliz nessa declaração, quando ele diz
sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e você receberão o dom, o presente, a dádiva de Deus, que é o Espírito Santo em sua vida. Então aqui está bem claro que você só deixa de ser espírito imundo quando você recebe o batismo em Cristo Jesus. Se você não recebeu o batismo em Cristo Jesus, eu lamento por você. Você tem um espírito imundo agindo em sua vida e ele quer deixar você imundo. Está bem claro Pedro falando, receba cada um de vocês o Espírito Santo, mas você só pode quando receber o batismo nas águas em Cristo. Então vamos fazer um resumo agora para você entender. Alguém que está ali sob o domínio do espírito imundo está porque rejeitou o conhecimento de Deus. E qual é o conhecimento de Deus que ele rejeitou? Cristo Jesus. O Senhor Jesus. Aí ele rejeitou, não recebeu, não se batizou para confirmar a sua fé e nem tampouco recebeu o Espírito Santo. Então é um templo vazio. Aí vai vir o quê? Um espírito imundo para deixá-lo imundo e causar sofrimento e dor. Para que ele, ao meio ao sofrimento e à dor, pergunte por que eu estou sofrendo tanto? E alguém chegue para ele e diga porque você rejeitou o conhecimento de Deus, que é Cristo Jesus. E em meio àquela dor que ele está passando, ele diz, será? E ele começa a orar a Deus e Deus vai revelar para ele que é a verdade. Aí quando ele crê em Jesus, aceita o conhecimento de Deus, recebe o batismo, o espírito imundo que está na vida dele tem que sair para dar lugar ao Espírito Santo, que vai dar a ele uma nova vida. Vida essa que vai ser controlada e dominada pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. É por isso que você vê com as pessoas quando vêm para a igreja, começa a dizer, fulano, depois que virou crente, depois que foi à igreja, ele deixou isso, ele deixou aquilo, ele não faz mais isso, porque ele passou a ser um espírito vivificante, que tem vida em Cristo Jesus. E o Espírito Santo que ele o recebeu, convence ele do pecado, do juízo. Faz ele ser uma nova criatura. Então, se você tem alguém seu, que você diz, fulano tem um espírito de doença, só vive doente. Fulano tem um espírito de enfermidade, a doença dele não sara. Fulano tem um espírito de vício. Saiba que ele rejeitou o conhecimento de Deus. Ele rejeita Jesus. Mas no dia que ele crê no Senhor Jesus, como seu Senhor e seu Salvador, recebeu o batismo, ele vai ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não cometa mais esse erro. Não deixe que o diabo te engane. Venha para Cristo. Não rejeite mais o conhecimento de Deus na sua vida. Aceite o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, de qual é que Cristo morreu na cruz para lhe salvar. Que o Senhor Jesus Cristo foi pendurado no madeiro no seu lugar para você não sofrer, para você não padecer. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele sofreu. Mas a morte de Cristo, os seus feitos, seus benefícios, só tem valor na minha vida quando eu creio e recebo o batismo. Encerro dizendo, ou melhor, lendo novamente o que Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. A escolha quem faz é você. Crer no conhecimento de Deus e aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, e receber o batismo e receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, ou rejeitar o conhecimento de Deus, rejeitar o batismo em Cristo e ter um espírito imundo que vai dominar e fazer você fazer coisas inconvenientes para sofrer e padecer. E depois disso se tornar também um espírito imundo. E aí separado de Deus, porque Deus é santo. Quero orar por você e abençoar a sua vida e pedir ao Senhor Jesus Cristo que ilumine e faça você entender
que as coisas misteriosas, estranhas que acontecem na sua vida, que lhe domina, que faz você fazer escolhas erradas e trazer sofrimento, você faz porque você sofre a influência do espírito imundo que age. Você deve ter ouvido falar, fulano tem o espírito da pombagira, fulano tem o espírito do Zé Pilintra, fulano tem o espírito tal. Tudo isso aí existe e é a pura verdade. Mas tem porque rejeita o conhecimento de Deus, que é Cristo. Fez a escolha errada. Mas hoje você pode mudar tudo isso e desfrutar da influência do Espírito Santo, que vai conduzir você a fazer a coisa certa e com isso ser abençoado e próspero e vitorioso. O momento agora é de oração para abençoar a sua vida, iluminar o seu entendimento e você querer Jesus para que o Espírito Santo entre na sua vida e faça você sair da alma vivente para um espírito vivificante com vida, com a direção de Deus. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Eterno Pai, em o nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu entro, Senhor, em Tua presença e abençoa cada um desses que está comigo nesta programação. Senhor, ilumina o entendimento. Esse, meu Deus, que reconhece que tem um espírito de vício que faz ele beber, que faz ele gastar tudo que tem numa mesa de bar. Esse, meu Pai, que ouviu a programação e disse, realmente, na minha casa não para pessoas doentes. Quando uma fica boa, a outra adoece. Há claramente um espírito de doença alojado em minha família. Esse, meu Deus, que não consegue prosperar, que não consegue, Senhor, ter lucro em nada que faz, porque a vida dele é amarrada ao laço do passarinheiro, laçou ele e ele não prospera, ele não consegue juntar um real sequer. Ajuda ele, Jesus. Esse que tem medo de tudo, vive apavorado, não consegue sair de casa, tem pavor de resolver suas coisas. Quando chega a noite, o coração dele estremece. Vem, Jesus, e ajuda. Senhor, esse espírito opressor, esse espírito de opressão que está aí, colocando uma angústia, uma sobrecarga, uma opressão terrível na vida deste que assiste essa programação. Senhor Jesus, entra na vida destes teus filhos, faz ele sentir o desejo, Senhor, de se batizar e o Espírito Santo habitar em sua vida. Que o Senhor Jesus te ilumine, te abençoe e te dê entendimento para que você entenda a vontade de Deus, a real vontade do Senhor, e deixe de ser espírito imundo para ser um espírito santificado, um Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Eu me abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que haja luz e entendimento para que você não reprove mais, não rejeite mais o conhecimento de Deus, que é o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Amém. Eu encerro o nosso programa dizendo a você, faça a sua escolha. Rejeitando o conhecimento de Deus, que é Jesus, você vai ter um espírito imundo para lhe acompanhar e causar sofrimento e dor na sua vida. Crendo no Senhor Jesus e aceitando o conhecimento de Deus, recebendo o batismo, você recebe um presente, que é o Espírito Santo, para te fazer santo e santificado, alma vivente, espírito vivificante, melhor dizendo, para viver para Cristo. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos.